Comece bem a semana! Como eu já disse anteriormente, todas as meditações de janeiro eu vou começar com a mesma frase. Você se lembra? O que podemos esperar de 2024? O texto de hoje é Atos 20, 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Imagina comigo a cena: o apóstolo Paulo se reúne com seus colegas pastores. Pastores que haviam passado por ele, haviam estado sob a liderança dele, ou sob a influência dele de um jeito ou de outro. E agora ele olha para esses homens lá na cidade de Mileto, na Ásia, e nesse encontro ele faz um desabafo. Ele compartilha com aqueles homens de que ele estaria saindo, rumando para Jerusalém, e o texto diz: não sabendo o que ali vai me acontecer. Você que conhece a história bíblica sabe que Paulo em Jerusalém, entre Jerusalém e Cesareia, passou por 2 tribunais, depois apelou para Roma, acabou sendo preso em Roma, julgado mais tarde, aproximadamente no ano 64 ele é executado. Mas o meu ponto aqui é esta frase: não sabendo o que ali vai me acontecer. Eu não posso precisar absolutamente, acredito que ninguém, que se o apóstolo Paulo soubesse o que lhe aconteceria, se ele estaria tão determinado. Eu acredito que faz parte dessa humilhação que o Senhor trabalha no nosso coração, não termos o controle sobre nada na nossa vida. Nós não temos o controle sobre nada. Absolutamente. Então, respondendo à questão, por exemplo, do que podemos esperar em 2024, uma resposta sincera da nossa parte seria: nós não sabemos. Absolutamente. Mas Deus sabe. Ele comanda a nossa vida. Ele dirige a nossa vida. É interessante como que, fazendo uma análise rápida, não precisamos parar para pensar muito sobre todas as coisas que têm acontecido na nossa vida ao longo dos últimos anos. Livramentos, milagres, histórias que foram impactadas através da nossa vida, pessoas que impactaram a nossa vida com as suas histórias. É interessante como que nós às vezes nos absolutizamos aquilo que é relativo e relativizamos aquilo que é absoluto, né? Nós muitas vezes consideramos de maneira tão absoluta aquilo que nos acontece de mal e esquecemos de reconsiderar de que as coisas ruins precisam ser relativizadas, as coisas boas absolutizadas, no sentido de guardarmos no coração tudo aquilo que Deus fez. Há uma história árabe que diz sobre isso, né? Do homem que, quando um amigo seu lhe traiu, lhe decepcionou profundamente, ele escreveu o nome deste amigo ou desse cidadão que dizia ser seu amigo na areia. Mas quando um outro amigo lhe fez algo bom ou extremamente surpreendente, ele escreveu o nome na rocha. Isso tem muito a ver, porque perguntaram para ele por quê. Ele falou: olha, aquilo que as pessoas fazem de mal nós precisamos esquecer. Existem coisas que você precisa esquecer para poder vencer em 2024. E existem coisas que você precisa lembrar para vencer em 2024. Eu acredito que o princípio, a base de tudo está nesse texto. Paulo estava impelido pelo Espírito. Isso bastava. Se ele estava impelido pelo Espírito, ele estava em boas mãos. Ele estava sob o comando do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos leva ao caminho da naturalidade, da temporalidade. Ele nos leva ao caminho da sobrenaturalidade, da atemporalidade, da eternidade. Por esse princípio, não saber o que vai nos acontecer
É uma bênção. É uma bênção. Que o Senhor neste ano lhe dê esse tipo de amnésia, entre aspas, não é? Que você se esqueça. Que você abra mão do controle da sua vida. Que você não seja aquela pessoa cheia de notas. Aquela pessoa cheia de detalhes e descritas, como que tentando colocar Deus numa redoma ou num padrão. O nosso Deus não é sugestionável. Como diria C.S. Lewis na sua obra acerca de Aslan, Aslan não é um leão domesticado. O nosso Deus, o nosso Cristo, não é domesticado. Ele não pode ser colocado sob um padrão de controle humano. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Talvez logo nesta primeira semana do ano você que passou, você tenha tido lutas indescritíveis. Questões que lhe atravessaram o coração. Questões que lhe fizeram sofrer profundamente. Mas a pergunta que não quer calar é: se você considera que a sua vida obedece a um plano e a um propósito muito maior do que a sua própria existência terrena, e de que, para usar o texto de Hebreus, o que você vê é feito daquilo que você não vê, vá para a sua Jerusalém. Mesmo sem saber o que ali lhe acontecerá, vá para a sua Jerusalém. Encare a sua história, a sua missão. Assuma o seu propósito. Assuma o seu destino. Quer sejam desafios relacionados ao trabalho, quer sejam desafios relacionados à sua vida acadêmica, a questões relacionadas à sua família, não importa em quais áreas o Senhor vai estar lhe testando a fé. Paulo foi, amados e amadas. Paulo encarou um destino que lhe era incerto, porque ele estava certo de que estava em boas mãos. Impelido pelo Espírito, ele disse: vou para Jerusalém, mesmo que eu não saiba o que ali vai me acontecer. Que neste tempo que você está vivendo de expectativa em relação ao ano 2024, mais do que nunca você creia que em você estando impelido por Deus, você sempre vai estar em boas mãos. E você pode e deve confiar de que, independente do que lhe acontecer, Deus será glorificado através da sua vida. Creia nisso. Dependa da misericórdia de Deus. Descanse na providência deste Deus encharcado de amor e de graça. Comece bem a semana com Jesus.